Hum, Pronto. Então, boa noite, pessoal. Vamos lá para a nossa segunda oficina. Eu vou compartilhar minha tela aqui, eu vou fazer uma apresentaçãozinha rapidinho e depois a gente já vai para a prática. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Estamos sim. Vamos lá. Aqui no início eu coloquei um pouco sobre as construções, né, um pouco sobre os movimentos, né, das construções, para a gente entender um pouco, porque na semana passada eu falei alguns termos e às vezes nem todo mundo conhece, então falei, vou trazer também para apresentar para vocês, para quem não conhece. Então, eu trouxe aqui primeiro, né, o colonial, que foi um importante movimento no Brasil. Hoje a gente tem diversos exemplares de cidades no Brasil que mantêm, né, esse tipo de patrimônio edificado. Então, em Minas a gente tem bastante, tem em Paraty também. Então, as marcas, né, do colonial são as paredes brancas, o frontão ou a cimalha. A cimalha, gente, é isso aqui, ó, né? Para quem não conhece também. Os beirais largos, as telhas aparentes, o arco pleno ou arco abatido, é, os cunhais e as ombreiras, né? Os cunhais aqui, ó. É, e as esquadrias, geralmente, como as paredes são brancas, as esquadrias e os detalhes são coloridos, né? Como a gente pode ver aqui nessas imagens. Aqui eu trouxe também para mostrar para vocês o que seria as ombreiras, né? Então aqui tem o detalhe da janela, o arco abatido, né? Nessa vega em arco abatido. Aí a gente tem as ombreiras aqui, ó. Então as ombreiras são essa parte lateral, que fazem essa moldura nas janelas e nas portas também. Aqui o barroco, né? O barroco brasileiro, é, que tinha as fachadas com elementos decorativos curvos, torres laterais simétricas com detalhes circulares ou poligonais. As janelas também em arco pleno e arco abatido, né? Ornamentos curvos, então a gente vê muitos ornamentos, né? Essa questão que vem mesmo do barroco europeu e do rococó. Os interiores dessas igrejas, né, principalmente em Minas, são muito assimilado ao rococó, principalmente pela questão do dourado, né, o ouro. Então, as igrejas tem igrejas, quem conhece já foi, vai saber o que eu estou falando, que as igrejas, tem igrejas completamente de ouro dentro. Então, é, paredes brancas também e com detalhes em pedra, né? Como essas construções são bem antigas, elas têm detalhes em pedra ou alguns detalhes que são feitos com pintura também, assim como no colonial. Aqui a gente tem o eclético também, né? Que traz essas tendências pseudoclássicas, né? Ligando ao estilo clássico, os frontões, né? Balaústres, que são essas coisinhas aqui, as colunas, os capitéis decorados. Os capitéis são a parte geralmente superior, né, das colunas. As cornígeas, que são essas partes assim, e o mix de outros estilos. O eclético, ele já fala, né, eclético, então ele transita por vários estilos, ele une diversos estilos em, em um prédio. Então, em Jacareí, a gente tem exemplares de prédios ecléticos, né?
O Museu de Antropologia mesmo é um exemplo de prédio eclético. Aquele outro prédio do Quatro Cantos, aquele laranja, também é um prédio eclético. Então, é, era muito comum também, o ecletismo veio tardio, mas veio para o Brasil, então a gente pode ver o mix de diversos estilos nessas construções. Aqui um pouco do Art Deco, né? O Art Deco no Brasil é muito comum em quase todas as cidades, foi um estilo muito presente. Aqui na minha cidade, que é uma cidade super nova, é, é uma cidade que tem muito Art Deco e esses dias eu estava passeando pelo centro e vi lá num prédio 1911. Aí eu falei, olha, esse é um dos que está resistindo também. Então, o Art Deco, né, ele tem as linhas retas paralelas, geralmente, em repetição, delimitadas por ressaltos, às vezes, né, e cornichas sobre os vãos. Então, às vezes, sobre os vãos tem esses detalhes assim, esses ressaltos, que são pequenas marquises, né? Depois, no modernismo, vieram as marquises maiores. É, em dimensões diferentes, equilibradas geralmente, né, por um quadrado central. Então, geralmente elas têm esse ponto central fazendo, sendo um pouco mais alto, né? Então, as fachadas com portas e janelas voltadas para a calçada também é muito comum nesse estilo. É, na- em prédios residenciais, principalmente, né? É, o equilíbrio geralmente é simétrico também, então vocês podem ver aqui que é simétrico. Um lado sempre vai ter, aqui tem aqui, tem aqui também. Se tem dois aqui, tem dois aqui. É, e as linhas centrais voltadas para o céu, né? Então voltadas para cima. Então essas linhas verticais, elas sempre estão apontando para cima. E elas sempre fazem esses desenhos assim. E o moderno, né? Que é um movimento que veio para mudar tudo. Então, eles rejeitavam os ornamentos, é, veio com concreto armado também, os pilotis, que são esses pilares mais fininhos, assim, a gente pode ver quase todas as construções. As estruturas independentes também, os cobogós, né? A gente pode ver o cobogó. Os brises também, acho que nesse aqui tem. Os cobogós, como eu citei na oficina passada, né? No fórum de Jacareí tinham alguns cobogós, foram retirados. E a forte influência da arte moderna. Então, assim, vocês podem ver que são linhas mais retas, mais. Tem prédios modernos também com curvas. O Niemeyer está aí para provar para gente. Mas a maioria, né, sempre partia de linhas retas, os caixotes mesmo, né? Aí, para saber mais, tem esses dois livros, que é a História Global da Arquitetura, né, do Francis Xing, Mark Joseph Beck e esse aqui, gente, difícil, que é, acho que indiano, né? É, entender a arquitetura também, os seus elementos, história e significado, que é Leland M. Holt, né? Então, são dois livros para gente, que quem quiser saber mais. Tem outros também na internet, em PDF, assim, que vocês podem procurar e baixar. Então, vamos começar a parte de desenhos, né? Aqui eu trouxe um pouco sobre essas três palavras que são, assim, essenciais quando a gente vai falar de desenho. Então, primeiro a gente vai falar conceito. O que é o conceito, né?
O conceito é a ideia geral, é a noção, o pensamento. Então, assim, se eu falar para vocês, desenhem uma luminária, né? O conceito é a ideia geral do que vocês têm sobre uma luminária, né? O pensamento de uma luminária. A primeira que vir na cabeça da memória de vocês vai ser o conceito. A percepção são os sentidos, a observação. Então, eu vou chegar para vocês, colocar a luminária em cima da mesa e falar: desenhe esta luminária. Então, vocês vão fazer, né, também com base na intuição, que a intuição é o ponto de vista, né, ou o nível do observador. Então, vocês vão fazer, com base na intuição, vocês vão fazer a percepção também, que seria desenhar essa luminária que eu estou mostrando para vocês. Diferente do conceito, né? Porque no conceito você vai desenhar uma luminária que você já imaginou aí. Então, aqui algumas coisas importantes também sobre desenho, né? É legal a gente entender lá em geometria, né, matemática, a gente passa por isso, a gente aprende isso, que no desenho a gente tem as faces, né, geralmente são essas partes que são preenchidas, então a gente tem as faces, as arestas, que são as linhas, né, que se juntando elas fazem as faces, e os vértices, que são o encontro das linhas, que também vão formar as faces. Depois vem as vistas. Então a gente tem aqui as vistas ortogonais, né? A gente tem aqui o modelo em perspectiva, e aí a gente tem as vistas. A vista lateral direita desse modelo, a lateral frontal, a vista superior, aí vai. Tem a esquerda também e a inferior também. Outro ponto importante quando a gente vai desenhar é a geometrização. Ela facilita, o nosso desenho, né? Então, a gente começa a partir das formas geométricas e depois a gente vai passando o traço e desenhando isso, com como ele deve ser mesmo. Então, aqui vocês podem ver esse exemplo, né, do banquinho aqui, dos banquinhos. Então, primeiro fez aqui um quadrado e um retângulo, né? Aí depois vem passando as linhas, formando mesmo o que a gente conhece como banquinho. Aí depois aqui ele já começa a trabalhar com a luz e sombra, e aqui o desenho finalizado. Mesma coisa, o sofá aqui. Ele faz a geometrização, né, os planos aqui, então a gente tem a parte do assento, então é interessante a gente desenhar também o plano onde está o assento. Então aqui depois, né? E finalizado também com luz e sombra, e aqui já tem pintura. Samuel, eu tive um Sim. professor de desenho que ele dizia assim, Aham. que todo objeto cabe dentro de uma caixinha. Se você Sim. souber desenhar uma caixinha, né, por redução, tirando as partes, você consegue desenhar qualquer objeto. E aí esses exemplos que você trouxe, né, me lembrou isso. Porque Aham. é o cubo, né, e vai Sim. retirando. Isso. Você vai a partir disso, né? Você vai ou adicionando ou tirando também as partes. É bem legal mesmo. Geometrização, quando passaram na faculdade, né? Foi uma das coisas que eu mais gostei de aprender. Tudo eu queria desenhar geometrizando. Ficava lá. Mas é muito legal, porque aí você tem a prática também, né? É importante falar também da escala e da proporção. Então, assim, escala são as escalas, né? Então, assim, a gente vai ter alguns desenhos que são menores e outros maiores. Então a gente tem que sempre se atentar nisso também. A escala gráfica, né, se a gente for entrar mais no desenho técnico, que não é o que a gente está utilizando, né, o que a gente vai utilizar, aí fica mais, tem o escalímetro, né, a gente tem que trabalhar mais milimetricamente, pensando na escala. E a proporção é muito importante porque, assim, a proporção a gente vai pensar nos planos mesmo, né? Então, a gente vai pensar assim,
Esse está no primeiro plano. Se a gente vai desenhar um prédio, por exemplo. Então, a parte frontal do prédio está em primeiro plano. Então, a gente vai desenhar ela maior. E aí, conforme a gente vai para os outros planos, a gente vai diminuindo. Então, é importante também se conhecer isso. A gente vai abordar também o desenho em perspectiva, né, com pontos de fuga. Então, aqui a gente tem, né, um modelinho com um ponto de fuga, que é um ponto, aqui está no ponto central, né, indo para a linha do horizonte, e aqui a gente tem um desenho com dois pontos de fuga. Aqui eu trouxe também alguns livros que podem ajudar vocês. É, Esse aqui eu creio que tem em PDF na internet. Se não tiver na internet, eu tenho ele, e aí eu posso passar para vocês no grupo. Então, é Fundamentos de Desenho Artístico, né? Ele vai dar os fundamentos mesmo, ensinar, falar sobre traços, sobre os materiais que você utiliza, os papéis, tudo. Ele vai especificar neste livro. O desenho a cores, né? Esse do Doyle, ele vai explicar todas as técnicas. Então, ele é um livro que quem faz design, a Maristela, é um dos livros, pelo menos quando eu fiz a matéria dela, era uma da bibliografia dela. Esse livro tem na biblioteca do Instituto também. É um livro maravilhoso. Ele ensina todas as técnicas. Ele ensina do desenho a lápis até pastel seco, pintura a óleo, que são coisas mais assim, técnicas mais difíceis, né? E esse aqui, o Técnicas de Ilustração à Mão Livre, que é do Eduardo Bajazek. O Eduardo, ele tem uma página dele no Instagram, eu recomendo vocês seguirem, eu mando lá no grupo também depois, que é, assim, muito bom, ele faz desenhos, assim, coisas impressionantes. Então, bora lá, né, vamos praticar, eu vou sair aqui. Vocês têm alguma dúvida? Alguém quer perguntar, falar alguma coisa? Por enquanto, sem dúvidas. Por enquanto, sem dúvidas. Então, tá bom. Nos conceitos básicos, assim, né, de desenho, geralmente a gente aprende que a gente inicia o desenho com um ponto, né, dos pontos a gente tem as linhas, das linhas se fazem as formas, né, os planos, e, e aí sim a gente vai para o desenho. Então, eu queria propor para vocês para a gente começar com um exercício bem simples, né? A gente vai começar fazendo as linhas. Então, eu vou mostrar um pouco das linhas para vocês, mas por conhecimento mesmo, né? Então, a gente tem a primeira linha, a gente tem, vou colocar aqui, então, linhas. Tá aparecendo? Opa, aí. Sim. Então, a gente tem a linha reta, a gente tem a Samuel, se linha. você subir Oi, um pouquinho a folha ou mexer no. Aí, pode subir um pouco. mais. Pode subir mais. Aí, Agora tá bom. agora vai para a Agora- direita. É. Aí, agora tá ótimo. Aí. Então, obrigado. Tem a ondulada, né? A linha ondulada. A gente tem a ondulada, as pessoas muitas vezes confundem com a curva, né? A gente tem a curva. Aí a gente tem a mista, que ela pode ser assim. E aí a gente tem Sobe mais um pouquinho, Samuel, a folha.
Ai, agora desce um pouco. Não tá no centro, mas tudo bem. E a poligonal. Então, a gente tem esses tipos de linha, né? A reta, ondulada, curva, mista e a poligonal. Agora, falar um pouco sobre as formas. Então, nas formas, a gente tem as geométricas, as retilíneas. A Karen tá falando que sumiu a imagem para ela, Samuel. Não sei se eu tô enxergando, mas Eu também tô vendo. será que é o problema da Karen? Será? Alguém tá com o mesmo problema? É. Eu consigo ver também. Karen, às vezes tenta sair e entrar de novo. Isso, que aí Isso. dá certo. Isso. Para Amanda também tá aparecendo. Acho que pode ter sido algum probleminha dela, né? É, a internet, às vezes. Pode ser. Então, a gente tem as retilíneas, né? As orgânicas. Tô olhando aqui para ver se tá aparecendo também. E Tá as, sim, agora tá. e as irregulares. Então, do ponto, a gente tem a ligação entre dois pontos, a gente tem uma linha, né? Uma reta. Que não necessariamente precisa ser reta. Depois disso, a gente consegue fazer as formas, né? Então, geométricas, retilíneas, orgânicas e irregulares. Agora, para vocês começarem também, a gente vai fazer um aquecimento. Então, para esse aquecimento, vocês estão usando folha A3, A4, Eu estou com a 4. A4, né? Eu também tô com a 4. Eu Ah, também. então legal. Tá, Isso, então a no Karen também. A4, a maioria é A4. Então no A4, vocês podem dividir em. Deixa eu ver. Deixa eu dividir em 4 partes. Não, não vamos dividir, não. Vamos fazendo assim mesmo. Então, a gente vai fazer retângulos na folha. Não precisa ser retinho, não, tá, gente? Só para fazer retângulos. Primeiro a gente faz 3 retângulos. A gente vai nomear aqui em cima como horizontais. Aí, para começar, esse exercício é mais para a gente treinar o traço. Então, a gente vai
fazer linhas, né? A gente vai começar com as linhas, primeiro as linhas horizontais. A gente vem aqui. E a nossa ideia é não sair do retângulo, tá? A gente vai fazendo linhas horizontais. Tudo bem se sair também. Vai ficar mais ou menos assim. Depois a gente vai fazer mais 3 retângulos. E aí a gente vai fazer linhas verticais. Os 3 retângulos também. E aí nisso, gente, a gente pode ir treinando também a força que a gente coloca no lápis, né? Então, isso é muito importante quando a gente vai desenhar também. O peso da mão, né? Então, a gente pode controlar isso. Então, às vezes, a gente pode começar com linhas apertando mais o lápis e depois ir soltando mais a mão. As linhas ficarem mais finas e mais fraquinhas. Nossa, agora eu tô entendendo os professores no EAD, como é difícil. Viu só? Tá Porque vendo? porque na Não aula, é né, a gente fácil. via vocês todos fazendo, tal. Isso, fica esse silêncio, né? Terrível. É, fica um silêncio Tô terrível. falando sozinho, e eu tô me lembrando aqui das aulas que eu dava de desenho técnico em edificações, Rose. Ah, eu dei aula Eu no IFET, judiava, eu judiava dos meninos com essas linhas, com esses deixa eu ver. Eu acho que a Kiane fez comigo, não foi, Kiane? Desenhou. Eu Acho vi. que Então, Kiane já tá craque, né, Kiane? Já fez muito linha horizontal, vertical. Tava lembrando aqui, eu parei um pouco de fazer e eu falei, nossa, eu tava precisando voltar a treinar mais. Tem tracinho, pontinho, tudo no técnico. É. E assim, a sorte é que nesse aqui não é técnico, que tem todos aqueles apetrechos, né? Aqui a gente tá fazendo livre mesmo, só para treinar mesmo. É, o técnico é com régua paralela, esquadro. Paralelo, esquadro, é. aqui é mais para soltar a mão mesmo, né, É Samuel? mais para soltar a mão, isso, só pra gente Aquecer. Desenferrujar, aquecer. Isso, desenferrujar. E aí a gente vai fazer mais 3. E aí nesses 3 a gente vai fazer primeiro, o primeiro a gente faz linhas diagonais. Assim. O segundo a gente pode fazer o contrário. E o terceiro, a gente vai cruzar as linhas, só que verticais e horizontais.
Não ficou bonitinho, gente, mas é isso. Agora, a gente vai começar com as formas. Então, pode soltar a mão, gente, né? Primeiro vamos fazer círculos. Então, vamos começar com círculos já. Vocês façam círculos. Pode fazer assim mesmo, ó, de diversos tamanhos, né? Só pra gente soltar a mão. Samuel, você poderia Sim. voltar, por gentileza, no terceiro retângulo, que eu esqueci qual que é, que eu sou meio lento para fazer. Ah, sim, um é Sim. diagonal para um lado, outro diagonal para o outro. Para o outro, e você cruza as linhas horizontais e verticais. Ah, tá bom, muito obrigada. Imagina. Então, podem fazer círculos, triângulos, quadrados e retângulos. E orgânicas. Aí são livres. Mais um aquecimento mesmo. Samuel, você fez quadrado, retângulo e porque tá aí embaixo, acho, da folha. Faltaram as Subiu um orgânicas. Ou faz do lado, né? Pode subir, pode Aqui? subir. Pode subir Tá, mais. aí. Tá ótimo. As orgânicas, né? As orgânicas, isso. Tudo certo, pessoal? Por aqui, sim. Tudo certo. Só mais um minutinho. Tudo bem. Ok. Isso mesmo. Claro, no chat. Quem está vendo a tela quadrada, clica em fixar ou ajustar ao quadro. Que aí vai, acho que é ajustar ao quadro. Aí vai pegar a tela inteira. Então, vamos lá. Agora a gente vai pensar, né, já que a gente já fez esse treino aí para soltar a mão, a gente vai começar a pensar primeiro nos pontos de fuga, né, para a gente começar nosso desenho em perspectiva, que é a ideia do curso, né, a gente trabalhar com desenho em perspectiva, para a gente representar lá os prédios que a gente tem em Jacareí, no Largo do Rosário.
Então, o primeiro que a gente vai fazer é o de um ponto de fuga, né? Um ponto de fuga. Os desenhos de um ponto de fuga, geralmente a face frontal, né? Ela fica de, na frente mesmo e ela fica. Você pode fazer, por exemplo, eu vou fazer aqui um quadrado. E aí, a ideia é que a gente faça outros quadrados também, depois disso. Mas primeiro, eu vou delimitar aqui um espaço na minha folha. E aí eu vou passar uma linha. Essa linha vai ser a nossa linha do horizonte, LH. E aí aqui a gente vai ter. A gente pode escolher o nosso ponto de fuga, já que é um ponto só. Eu vou colocar ele central. Vocês podem colocar em outro ponto também. E aí a gente vai desenhar outros quadrados, retângulos. Samuel, você pode colocar um pouquinho para a direita? Aí, tá ótimo. Aqui. Aí. A gente vai desenhar alguns retângulos. Depois de desenhar esses retângulos, a gente tem nosso ponto aqui, né? O meu está no centro. Então a gente vai puxar a nossa linha do ponto de fuga, né? Então a gente puxa para cá, puxa aqui, aqui. Puxa a linha, né, pros vértices, né, pras pontas da minha forma. Então, pode puxar assim, sem medo. E também tentem puxar a linha com um traço mais fino, mais leve, né, com a mão mais leve, para não confundir depois com o desenho também. E aí, a partir dessas linhas, a gente consegue dar volume para o nosso desenho. Então, a gente consegue puxar pela linha aqui, ó. Aí, essa aqui, ela passa paralela à da frente, sempre. Tá? Então, aqui a gente já tem um cubo. E assim vai em todos. Vocês podem ver que já tem a profundidade.
dos nossos planos aí. Tranquilo, pessoal? Até agora sim. Vamos lá. Agora, 2 pontos de fuga. Dois pontos de fuga, um ponto de fuga a gente podia ter começado antes de puxar as linhas para o ponto de fuga, né, para a linha do horizonte aí, a gente podia ter desenhado os nossos quadrados, retângulos, né? No dois pontos de fuga, a gente vai fazer o contrário, a gente vai fazer a nossa linha, né, nossa linha do horizonte. E aí eu vou definir os dois pontos de fuga. Então, eu vou definir um mais para cá, um mais para a esquerda e um mais para a direita. E aí aqui eu vou puxar duas linhas diagonais. E aqui eu puxo mais duas linhas diagonais. Então, onde elas se cruzam, né, a gente já pode ver que surgiu aqui uma superfície, um plano, uma face. E aí a gente vem e puxa mais 4 linhas diagonais. Tá? As linhas verticais, elas sempre vão ser verticais à folha mesmo, né? Então, a linha ela não pode ser diagonal, ela vai ser vertical. Aqui a gente já tem, ó, o nosso quadrado quase retângulo em dois pontos de fuga, numa perspectiva de dois pontos de fuga. Tudo certo, pessoal? Sim. Tudo certo. Vou utilizar essa mesma folha. Aqui eu vou fazer um... A gente vai começar agora a parte de geometrização, né? Como eu mostrei lá no slide, é muito importante a gente sempre fazer a geometrização. Então, os pontos de fuga, né, eles foram interessantes para a gente entender como que a gente vai fazer a geometrização nessa parte de perspectiva mesmo, né? Então, vamos por aqui que eu vou fazer uma linha. Tá dando para ver aí? Tá. Assim. Obrigado. Então, essa é a nossa linha do horizonte. Então, a partir dela, a gente vai fazer uma residência. Vou colocar aí. Então, primeiro a gente vai fazer primeiro ponto de fuga. Fazer aqui primeiro um retângulo. Eu tava meio enferrujado também, gente. A gente faz um retângulo maior aqui,
do lado desse retângulo maior, um pouquinho mais para a esquerda, a gente pode fazer um retângulo. Samuel, se você puder colocar um pouquinho mais para a direita. Mais para a Vou olhar. direita, Isso. Acho que tá bom agora. certo? Então aqui a gente vai puxar, né? Ponto de fuga. Fazendo assim para a gente entender os planos também. Aqui, ó. Deixa eu fazer. Dar volume à nossa forma. Aqui a gente já tem uma forma geométrica. É um sobrado, então a gente vai fazer para baixo também. Para o telhado, deixa eu fazer um telhado de 4 águas. Então a gente sobe mais um pouquinho. Aí que eu vou fazer de caneta, só para vocês verem, né? Porque da geometrização. Com o desenho mesmo. A gente vai fazer aqui essa parede. Aí aqui outra parede. Aí o telhado, ele vai ser um telhado de 4 águas, né? Aí tem essa parte de cima aqui. Então a gente define o ponto central aqui. E aí a gente desce as linhas diagonais. A gente definiu aqui. Aí essa linha aqui, ela pode servir de apoio para a gente fazer uma varanda. A gente pode fazer uma varanda aqui. Puxar mais linha aqui. E a gente vai fazer a varanda. Definir o ponto também central. Eu posso geometrizar aqui também a minha varanda. Sempre a gente pensa nisso. Aqui de um cubo, né, de um retângulo aí, a gente consegue sair e fazer qualquer outra coisa. Aqui eu venho fazer um pilar aqui, outro pilar aqui. Aí posso começar fazendo as janelas. Vocês podem ver que essas linhas de... Essas linhas que a gente traçou no início,
elas dão a ideia pra gente, né, dessa questão dos planos. Sim, Samuel, posso dar uma sugestão? Quando você sim. fizer um traço, afasta um pouquinho a mão, só para a gente ver, porque Ah, tá. eu acho que você ficou na frente, sabe? Entendi. Obrigado. Desculpa. Só uma sugestão. Obrigado. Ainda mais que eu sou canhoto, gente. Geralmente a mão vai indo por cima mesmo. Isso mesmo. Então aqui a gente já tá com as janelinhas, né? Então tudo são formas, gente. Tudo forma geométrica. Aqui a gente vai fazer a porta. Então, a gente pode fazer uma porta aqui. Você pode dividir. Esse no meio. Esse no meio. Esse no meio. Aí depois você pode ir adicionando os outros detalhes, né? Deixa eu fazer mais assim. A maçaneta. Aí esses detalhes menores, geralmente a gente nem utiliza as linhas de construção. As linhas de construção, elas servem mais para basear o nosso desenho na questão da perspectiva, né? Na questão igual aqui do telhado, que a gente queria saber. Acho que ele estava certinho, né? Então a gente vai fazendo assim. E aí, se meu desenho tem algum ponto que é curvo, né? Às vezes tem um desenho que é curvo. A gente pode fazer aqui uma elipse, né? A gente faz um cilindro. Vou fazer aqui uma torre. Então, vamos pensar que ela tem a parte de cima, que vai ser arredondado também. Então, a gente divide novamente aqui, um pouco mais para baixo, faz outro cilindro, não, desculpa, outra elipse. E aí, a partir desse cilindro, a gente vai puxando nossas linhas. Definir o ponto central aqui, e aí fazer um telhado meio abobadado. Então, gente, a geometrização, ela sempre vai basear nossos desenhos, né, para a gente conseguir fazer. Aqui eu tô fazendo pequenininho também, por conta da gravação, né, tudo. Mas a ideia é que a gente faça isso numa escala maior também. E aí, na escala maior, a mesma coisa, a gente vai utilizar os mesmos conceitos.
Então, a gente tem aqui uma forma mais retangular e uma forma mais arredondada. E aí, tudo certo, pessoal? Sim. Então tá bom. Vamos lá. Agora, a gente vai começar a desenhar o largo, né? As construções do Largo do Rosário. Vou pegar aqui a minha foto de referência. E aí, existem tipos de desenho, né? Tem o desenho de observação, que seria o que a gente faria se não estivesse na pandemia. As oficinas seriam em outro horário, provavelmente a gente estaria lá no Largo do Rosário desenhando isso. Mas também tem o desenho de memória, que é o desenho de quando você, por exemplo, foi o que eu falei do conceito, né? Então a gente tem uma xícara, a gente vai falar, desenhar essa xícara. Então a gente vai desenhar com base na nossa memória. De observação, a gente vai colocar a xícara em cima da mesa e desenhar essa xícara. Já que a gente não está podendo ir lá no Largo do Rosário, então a gente vai trabalhar com fotos, né? O que às vezes até facilita. Então, a gente vai começar desenhando a igreja, que é um ponto assim central nessa praça, né? Então vamos lá. Samuel, Sim, tem alguma fotografia que você vai se basear, né? sim. Porque a gente poderia compartilhar aqui no chat. Eu vou Isso. disponibilizar a Boa fotografia ideia, aqui no Rose. chat também. Eu acho que é legal. Só um minutinho. É tanta pasta, gente. Gente, desculpa os cachorros. Tem 3 aqui. Tranquilo. Aí a foto que eu estou utilizando de referência. Vamos lá. Pessoal que quiser também, para essas linhas, né, iniciais, a gente pode, mesmo que é um desenho livre, a gente pode utilizar régua também. Só para ficar mais certinho, né? Então a gente pode ver que são, nessa fotografia, né, a gente vai fazer algumas linhas iniciais. Aparecendo aí, tá. Eita. Vamos lá.
fazer a primeira linha. Um pouco mais para cima a gente pode fazer outra linha. Samuel, um pouquinho para a direita. Para a direita. E aí. Assim. Isso. Obrigado. E aqui. Gente, eu vou ter que fazer menor, porque senão não vai dar para vocês verem. Mas Olha aí só. vocês fazem. Se, de fato, acho que foi o David que colocou aqui, do ajustar quadro. Né? Quem ainda não Legal. fez, eu indico, porque ó, ao lado do nome do Samuel, se clicar, tem 3 pontinhos, aí tem a opção ajustar quadro. E aí a gente vê a tela, fica na posição retrato, né? E aí a gente consegue visualizar melhor o teu desenho. Ô, Rose, onde que é? Do lado do... Ó, no lado esquerdo, não tem o nome do Samuel Tem Alves? sim, tem. Isso, aí tem 3 pontinhos. Ah, já vi, ajustar o quadro. Isso, tá? Isso. Então, eu Agora acho que fica muito melhor de visualizar. dá para ver tudo Foi a daí. dica do David. Isso, tá? Fica a dica aí, gente. Pronto, Samuel. Era essa a Pronto. observação. Obrigado. Vocês podem ver, eu fiz 3 linhas aqui. Tá aparecendo as 3? Sim, se puder colocar um pouquinho mais na direita, a gente consegue centralizar melhor o desenho na imagem. Aí, tá bom. Aqui? Aí. Foi. Vamos lá. Dentro dessas 3 linhas, eu vou traçar mais 2. Então, vou centralizado. Continua. Isso. Não precisa ser certinho, tá? No meio. Só pra gente se basear mesmo. E aí aqui a gente vai fazer uma vertical. Isso tudo certo? Por aqui, sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. A gente vai começar por onde que seria mais fácil. Vamos começar pela geometrização, né? Então, deixa eu começar pensando que essa linha aqui, ó, ela vai ser a ponta da igreja, da parte de cima. A gente começar com um quadrado aqui. A gente pode ver que a igreja tem um volume. Deixa eu só alinhar melhor. Ela tem um volume central aqui. A gente pode. Tudo bem, Kiane, boa noite, obrigado. A gente pode fazer mais centralizado aqui.
Aqui, vou puxar mais um. Deixa eu fazer as laterais. A gente pensa que aqui é a parte que encerra essa parte da frente, né? Esse volume central aí que tá mais para frente, onde estão as duas janelas e o portão da igreja. Saiu a imagem. Foi, acho que parou de compartilhar. Ah, aí, voltou, Peraí, né? acho que voltou. Voltou. Voltou? Sim, tá ok agora. Tá ótimo. Obrigado. Aí, a gente vai fazer. Tem o volume que está subindo, que é essa torre, né, do centro mesmo. A gente vai subir mais um retângulo até a nossa última linha. Aqui, a gente já pode começar puxando outras linhas. A gente vai fazer um retângulo centralizado e um semicírculo já aqui, que seria o nosso arco. Eu fiz um pouco mais para baixo. Deixa eu fazer mais para cima. Aqui, mais próximo ao centro, a gente tem duas janelas. A gente faz dois retângulos. A gente pode fazer um arco também, só para basear a noção. Deixa eu fazer mais um passo assim. Vocês podem ver que a imagem ela tá meio de lado. A gente está fazendo ela de frente. Então aqui vem outro quadrado.
Continua subindo. Subir até mais um pouquinho aqui. E aí, dessa linha aqui, a gente puxa assim. Dessa aqui, a gente puxa para o meio também. Essa aqui também para o meio. A gente pode fazer um alizinho e a nossa cruz. Aqui, a gente pensa que daqui da lateral tá saindo um detalhe assim. Então, a gente tá... Aqui tem uma janela. Centralizada. Mesma coisa do outro lado. Outra janela. Aqui a gente também faz outro retângulo. E aqui também. Certo aí, pessoal? Sim. Bom. Aqui ela tem uma janela central, né? Deixa eu fazer um retângulozinho aqui. E aí, desse retângulo, a gente pode fazer outro semicírculo. Um arco. Aqui também tem os tracinhos. E aqui um círculo central, que seria o nosso relógio. Vocês podem ver que essas janelas aqui, elas têm aquelas molduras. Então a gente vem fazendo as molduras. E a mesma coisa, que ela tem um detalhe também em círculo. A gente pensa que o meio tá aqui, então a gente vai um pouquinho mais para cá. A gente faz algumas linhas assim.
pontinha quadrada. Aqui a gente faz mais algumas linhas. A gente vai começando a adicionar os detalhes. Aqui a gente vê que tem um frontãozinho triangular. Em ambas, a gente faz também. Faz aqui um retângulo menor. Marco também em cima. Aqui tem um traço também. Onde a gente tem os balaustres. São 4 de cada lado. Deixa eu representar os 4. Fazer uma forma meio ovalada. E termina com um quadradinho no final. Deixa eu ver que ela tem a cornija, né? Que passa aqui também. A gente já faz esse detalhe. Fazer umas linhas bem fininhas. Fazendo esse detalhe aqui. As pontas meio arredondadas. Elas passam aqui também. Na lateral. Deixa eu ir com elas aqui. E finaliza. Aqui também tem um detalhezinho. Tem uma linha que passa aqui, ó, um pouco. Depois dessa linha que seria o nosso chão, né? A gente passam duas. Tem um detalhe aqui. A gente puxa mais linhas para esse arco, né? E aí tem uma coluna. Na verdade, duas. A gente faz o detalhe do capitel aqui dessa coluna.
dessas colunas. Ver que daqui, ó, ela tem um detalhe assim também, com outra cornite. Então a gente vem com essa outra linha aqui. Aqui também tem outra linha. Embaixo, ponto em cima. A gente divide e faz a nossa janela. Aqui tem um círculo menor dentro desse círculo maior. Seria o relógio mesmo. Então, a gente vem. A gente pode fazer só alguns detalhezinhos assim mesmo, com lápis. Não precisa fazer os números romanos certinho. Ponto central e os ponteiros do relógio. Samuel parou Sim. de compartilhar novamente agora. Ah, parou. Pronto. Voltou? Voltou. Ah, obrigado. E aí a gente pode ir adicionando os detalhes. A gente vai adicionando os detalhes conforme a gente vai vendo na foto. Então aqui tem dois vasos. A gente tem essa divisão. A gente vem assim. E aí a gente tem, vai completando, né? A gente vai colocando os outros detalhes. As janelas, das pontinhas aqui. Então a gente sempre vai. Aqui tem outro detalhezinho. Né? Então a gente vai adicionando
E aí, gente, desenho livre, né? A gente não precisa se tentar se tá tudo muito retinho, né? Não é um desenho técnico. Então a gente vai adicionando os detalhes com o nosso traço mesmo. E o legal é isso, cada um tem um traço diferente, cada um tem uma forma de desenhar diferente. É mais pra gente ver mesmo. A gente vai adicionando os detalhes. E aí, vocês. Adicionando. A gente tem um portão. Portão, geralmente eu passo umas linhas assim, verticais. E aí depois a gente vem colocando, fazendo algumas formas assim no meio. Né, alguns detalhezinhos assim. Pra completar. Aqui também tem outro detalhe. É isso, gente. A gente vai vendo na foto e vai fazendo. Né? Tudo certo por aí, pessoal? Tudo Sim, tudo certo. certo. Então tá bom. Então, a gente já tá caminhando para o fim também, né? A gente vai fazer o seguinte. Vocês terminam também esse desenho de observação, né? A gente está fazendo essa fachada frontal da Igreja do Rosário. E aí, para a próxima aula, né, para a próxima oficina, vocês vão escolher um prédio. Deixa eu já parar aqui. Vocês vão escolher um prédio do Largo do Rosário.
que vocês gostaram mais, assim, que vocês mais se identificaram. Pode ser a igreja, que a gente já começou, pode ser outro prédio também, a gente viu que tem outros prédios. E aí a gente vai. E pode ser uma coisa legal também, é que pode ser de outra época. Então eu vou compartilhar as fotos com vocês no grupo. As fotos antigas, as fotos atuais também. E aí vocês vão fazer esse desenho ou outra representação também, igual a Karen que borda, também pode bordar a Karen. Vocês vão fazer essa parte, vocês vão fazer um desenho de algum ponto do Largo do Rosário que chamou mais a atenção de vocês. E aí, com esse desenho, na semana que vem, a gente vai trabalhar com as texturas, né? E depois, na próxima, a gente vai trabalhar com a pintura desse desenho. Então, esse de hoje, né, a gente fazer a matriz aqui, a gente fez esses exercícios, foi mais para a gente treinar mesmo, para a gente saber como que faz, as primeiras linhas, né, e depois a gente vai colocando, adicionando os detalhes que a gente viu na foto, da construção, né, mas com calma também, a gente vai desenvolvendo. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa? Isso, verdade, Karen. Tem que desenhar o risco. E se o Samuel vai disponibilizar algumas fotografias, né, Samuel? Mas se vocês Sim, buscarem, encontrarem outras também, né, outras, sim. vocês também podem ficar à vontade para compartilhar, inclusive no grupo, fotografias Isso, diferentes que vocês encontraram de outras épocas, tá? A proposta é representar não somente essa paisagem atual, mas também a paisagem de outras épocas, né, de do outras Largo. épocas, sim. Isso mesmo. A gente representar mesmo essas transformações